Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, podcast vascular no Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular. A gente está recebendo aqui da Regional São Paulo o professor Jorge Henrique Guedes, que vai bater um papo com a gente sobre o diagnóstico diferencial no edema dos membros inferiores. Professor Guedes, obrigado aí pela participação. Bom, eu que agradeço vocês. Antes de começar a falar, eu admiro vocês pelo empreendedorismo, tá? Pela paciência de fazer isso e pelo ineditismo da coisa. Parabéns. E isso vai para frente, não tenho dúvida. Antes então de puxar para o linfedema, eu queria saber então qual que é a grande questão dos diagnósticos diferenciais, qual é o primeiro passo para o vascular entender o que está acontecendo. Então vamos lá, só um background. Eu fiz cirurgia vascular, tá? Sou cirurgião, gosto de operar, opero muito, tenho uma clientela, um consultório privado enorme, meu filho é um dos meus assistentes, tenho mais dois. Dei plantão no pronto atendimento do Oswaldo Cruz, Hospital Grande em São Paulo, por 20 anos e no Albert Einstein 16 anos. Então a experiência é grande em urgência vascular, mas dentro da cirurgia vascular eu fui obrigado, eu não queria fazer angiologia, então fazer a parte clínica da cirurgia vascular para ficar na Santa Casa. E eu fui aprender isso com um médico chamado Armando Cordeiro, já falecido. Ele tinha 70 anos quando eu fui falar com ele, eu tinha 28. E esse cara era o cara que fazia linfedema. Eu não tinha paciência para isso, né? Mas eu comecei a ficar com ele e vi que era uma boa coisa, porque ninguém sabia linfedema. E hoje em dia, mesmo com capítulos em todos os livros, mesmo participando de todos os congressos, para vocês terem uma ideia, em 2005 eu fui para 42 congressos no mundo inteiro, 2005, tá? Só falando linfedema e anomalia vascular congênita. E até hoje eu vejo gente que não sabe fazer o diagnóstico diferencial da perna inchada, da perna com edema, da síndrome edematosa. Líquido no interstício em excesso, fora do vaso e fora da célula. Tá? Nem todo edema de membro inferior é linfedema. A grande maioria deles, né, são edemas de outras causas. A causa cardíaca é a mais prevalente e o edema medicamentoso é o menos prevalente. Nós temos 10 tipos de doenças edematosas que cursam com pernas inchadas. O linfedema está no meio. E o vaso linfático, o sistema linfático, ele tenta drenar esse excesso de líquido que fica no interstício. Mas ele pode não ser o vilão da história. O vilão pode ser um coração cansado, pode ser uma veia vazando, uma síndrome pós-trombótica, pode ser um edema carencial de uma criança que tem kwashiorkor, não come proteína, ou de um velho que não come proteína, tá? Então não tem proteína para segurar o líquido dentro do vaso, ele fica no interstício e o vaso linfático vai tentando limpar isso daí. Só que chega uma hora que ele se cansa e fica com edema, tá? Com características não do edema linfático. O linfedema, ou a descompensação clínica do sistema linfático com o seu sintoma sinal de edema, então linfedema, que é o nome de um sintoma sinal e não de uma doença, mas nós pensamos isso, ele é eminentemente clínico o diagnóstico. É um edema unilateral, progressivo, que não melhora com menos de 24 horas de repouso, sinal de Godet negativo, porque é um edema pesado, é um edema duro, hiperproteico, sinal de Stemmer, não pregueamento da pele do segundo dedo do pé, tá? Com crises de erisipela de repetição. Isso é o linfedema. Tá? Todo o resto, tá, pode ter o sistema linfático afetado, mas não é linfedema. Tá? E a esse quadro clínico a gente trata com terapia física complexa, pode fazer alguma cirurgia, pode comprimir com meia elástica, compressão pneumática intermitente, mas os outros edemas, não é isso que a gente faz. Com certeza. Professor, quando o vascular recebe o paciente com síndrome edematosa no consultório, e ele vai abrir uma investigação complementar, na sua visão, quais são os primeiros exames, os iniciais, para poder chegar no diagnóstico diferencial? Bom, aí eu volto para a minha formação, tá? Quer dizer, a clínica é soberana. Você tem que tirar uma boa história e um bom exame físico do paciente. Às vezes, com a história e o exame físico, você faz o diagnóstico diferencial da síndrome edematosa. Diagnóstico de linfedema e dos outros, ou exclui algumas causas de edema. Mas todo paciente que chega ao consultório com pernas inchadas merece, se você não tem um diagnóstico feito, ou se você acha que são várias as causas de edema, um hemograma, uma glicemia, um proteinograma, ureia e creatinina, exames de tiroide, T3, T4, TSH.
um raio-x de tórax e um eletrocardiograma. Todo. Depois, se você quer fazer uma avaliação do sistema linfático ou você acha que é um linfedema, um Doppler ultrassom e uma linfocintilografia. E quando você sabe que é um linfedema, vale a pena fazer uma ressonância nuclear magnética da perna para ver o estado do tecido celular subcutâneo, se tem fibrose ou não. Porque às vezes o linfedema é pequeno, mas com fibrose eu falo, cara, eu vou te tratar, mas não vai melhorar. Você vai ter erisipela e isso vai piorar. Tá? Então, basicamente isso daí. Se você pensar na história, no quadro clínico, no exame físico e nesses poucos exames, tirando a linfocintilografia, a ressonância e o Doppler, é um diagnóstico barato, é um diagnóstico clínico com poucos exames. Então, na sua visão, na síndrome edematosa, o Doppler caminha junto com a linfocintilografia? Ah, sim, com certeza. Porque se eu desconfio que é um linfedema, tá, com certeza o sistema venoso também está afetado. Um descompensa o outro. Existe um livro, Devane, tá, que fala muito bem disso, que não existe o sistema linfático e o sistema venoso em separado, eles andam em paralelo. Certo. Então, quando você vai avaliar um, você tem que avaliar o outro. E o Doppler é um exame que, sabe, obrigatório fazer. Tá? Hoje a vantagem é que praticamente todo consultório, todo vascular já dedicou um pouco dessa questão de fazer o Doppler. Eu acho que é mais a indicação dessa linfocintilo, quando que a gente tem que pensar nisso, fazendo esse rastreio inicial. Excluímos aí as principais possibilidades. Por que leva o senhor, não, esse aqui eu vou precisar dessa linfocintilo? Quando eu sei que é um linfedema, ou quando eu tenho quase certeza que é um linfedema, eu peço linfocintilografia para todo mundo. Tá? Porque ela vai me dizer de um negócio chamado reserva linfática, para ver se vale a pena tratar ou não. E se tratar, quanto vai melhorar. Tá? O prognóstico, o paciente quer saber, eu vou ficar bom, entendeu? Vale a pena tratar? O que o senhor acha? Já fiz drenagem linfática. Drenagem linfática não é tratamento. Faz parte da terapia física complexa. Então eu preciso de uma linfocintilografia, que vai me mostrar vertentes linfáticas, se vai me mostrar para onde eu vou drenar, não eu, mas o meu fisioterapeuta. Precisa ter um fisioterapeuta junto, hein? Um cara que entenda de linfedema. E não, vai nesse fisioterapeuta, o cara nunca viu linfedema. Pois é. Bom, professor, eu vou fugir um pouco de doença e vou fazer uma pergunta que eu recebo muito no consultório de paciente. Por que minha perna incha? É óbvio não, mas muitas vezes é o edema laboral, o edema posicional, né? Isso. Essa é uma pergunta recorrente na minha clínica. Por que a minha perna incha? Doppler normal, exames normais, edema laboral. Piora no voo, né? Como é que o senhor conduz essas pacientes que não têm doença, mas realmente têm um edema laboral importante? Duas coisas eu vou falar. Primeiro, isso é filosófico. Se Deus quisesse que a gente não andasse, faria a gente com raiz, como árvore. Como nós temos perna, é para andar. Então você ficar horas sentado, está errado isso. Isso não é da raça humana. A raça humana foi feita para andar. Nós somos andarilhos. Só que a gente fica parado no computador, fica no consultório, fica operando 8 ou 9 horas. Então você tem que dar um auxílio para essa perna que está virando raiz. Tem que pôr uma meia elástica, não tem dúvida. Não pode engordar. Tem que tomar líquido, porque o líquido metaboliza o líquido que você tem na perna, faz você urinar mais. É um grande diurético, é o próprio líquido que você toma. Se você não tem doença renal, a maioria das pessoas não tem. Então tomar diurético não funciona. Desculpem os laboratórios. Diosminesperidina, não. Meia elástica, andar, emagrecer e tomar líquido, melhora o edema. Não tem dúvida. Fortalecimento de panturrilha. Andar. Entendeu? Tem que fazer exercício físico. Não é o que ela quer escutar quando ela não, então. expectativa, né? Qual é o remedinho que o senhor me dá? Não tem. Entendeu? Não é uma cirurgia. Se eu secar as minhas varizes, não vai melhorar o edema? Se você tiver um edema de uma insuficiência venosa crônica, se eu tratar as suas varizes, mesmo as microvarizes, melhora. Mas se você não andar, vai voltar o edema, ele vai recorrer. Isso aí, para a gente finalizar, para deixar uma mensagem final aí para quem não conseguiu vir para o congresso, o que o senhor poderia falar, principalmente dessa questão da triagem, então, desse edema, como que conduzir isso? Você sabe, é o seguinte, olha, eu sou um homem feliz, tá? Eu tenho uma família que eu adoro, eu faço atividade física, esporte, eu fui campeão brasileiro de natação, sul-americano de polo aquático, eu sempre fiz esporte. Então, a minha família é meu esporte e a minha profissão. Eu adoro medicina. Dou aula de manhã na Escola Paulista e tenho meu consultório à tarde. Mas tudo isso só é possível se você tiver uma conta bancária que te dê uma comodidade para fazer tudo isso, senão você fica louco. Linfedema, pessoal, ou angiologia, ninguém quer fazer na nossa especialidade. Então eu falo, faça linfedema. Faça anomalia vascular congênita e não deixe de fazer varizes, carótida, aneurisma, endovascular, Doppler, que você vai ser um cara mais feliz, com uma conta bancária melhor, podendo fazer aquilo que você gosta.
Para enfiar isso na cabeça dos meus residentes é uma loucura, porque o cara é cirurgião, eu quero operar, eu quero ver sangue. Fogarty da madrugada. E não o linfedema da madrugada. Isso não existe. Agora, o linfedema que eu atendo à tarde no consultório tem um marido que tem varizes, tem uma mãe que tem uma carótida, tem um avô que tem um aneurisma, tem uma criança que tem uma anomalia vascular congênita. E eu sou feliz com o meu linfedema, que eu detestei lá atrás com o Dr. Armando Cordeiro, tá? E hoje em dia eu adoro. Para mim é um santo que me pôs nesta carreira. Obrigado, viu, professor É Guedes, isso. por vir aqui ensinar a gente. Eu que agradeço a vocês. Um grande abraço, vocês são como meus filhos. E eu quero que meu filho brilhe, eu quero que vocês brilhem. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns, professor. tá? Não deixe de continuar acompanhando os vídeos do Frêmito Podcast Vascular direto no Congresso Brasileiro. Até o próximo episódio. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogarty da Madrugada.